Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Gosto muito de um autor inglês que se chama Evelyn Waugh, que tem muitos contos e, também alguns livros de comédia também, e justamente tem um livro que é talvez o mais famoso dele, que em inglês se chama Brideshead Revisited, que é em português Reviver o Passado em Brideshead, que conta a história uns amigos, mais ou menos, cujo resumo ele tem uma frase no meio do livro que resume todo o livro sem contar nada da história. É uma frase de um outro autor, do Chesterton, que diz: o suave puxar de um fio. Esse é um pouco o resumo de toda a história. O suave puxar de um fio, como um personagem que se afasta da verdade, que se afasta de Deus e que de algum modo Deus não nos deixa, não o deixa. É o próprio autor que se converteu. Também foi um pouco assim, ele um pouco representasse um bocadinho a sua vida como um suave puxar de um fio, como se Deus tivesse deixado à solta e ele afastando-se cada vez mais daquela pessoa, mas há um fio que Deus, num certo momento, decide puxar, e com esse puxão esse, esse, esse volta. E lembrava-me desta história porque um evangelho da missa encontramos-nos outra vez com o jovem rico, este jovem que se aproxima de Jesus no outro evangelho, vemos como que corria para Jesus com o coração a precisar de alguma coisa grande. E prostrou-se, pôs-se de joelhos e perguntou-lhe: Mestre, que hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna? Sabemos mais ou menos como é que acaba esta história, mas que bem nos faz ouvi-la uma vez e outra. Uma vez e outra, ver como este rapaz também tem uns minutos contigo, Jesus. E também como nós, provavelmente também, muitas vezes fazemos oração assim, com o coração nas mãos, a dizer-te: Jesus, isto está a precisar de estar cheio, está a precisar de voltar a encher. Esqueci-me já o que era bom, esqueci-me já o que é que me fazia feliz. Mestre, que hei de fazer de bom para alcançar a vida eterna? O que é que eu hei de fazer para ter o coração cheio? Ao fim e ao cabo, isso é que é a vida eterna. E Jesus perguntou-lhe: por que me interrogas sobre o que é bom? Bom é só um, mas se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E, e se calhar também nos pergunta a nós, muitas vezes, Jesus, o que é que queremos, não é? O que é que nós queremos? E nós já temos experiência suficiente na nossa vida para perceber que sozinhos não dá, sozinhos não funciona, sozinhos não conseguimos alcançar as respostas, sozinhos o nosso coração é muito fácil perder-se no escuro. E por isso perguntamos-te a ti, Jesus, também com esta convicção de que me tratas sempre muito bem, respeitas sempre a minha liberdade. É verdade que sabes a resposta, mas ao mesmo tempo esperas que te pergunte, esperas que te peça ajuda, esperas que me ponha outra vez nas tuas mãos. E que bom é que lhe digas a este jovem rico e a mim hoje que para entrar na vida eterna é preciso guardar os mandamentos. Ele perguntou: que mandamentos? Que mandamentos? Nós podemos perguntar: que mandamentos? Que mandamentos é que são esses? Uma vez ouvi um autor polaco dizer que sobre o céu dizia com graça, quero brincar, dizia que não perguntes a Deus qual é o caminho para o céu, ele vai dizer-te sempre o mais difícil. Pois isso não é bem assim, sabemos bem, Senhor, que isso não é tão certo. E Jesus respondeu-lhe que bem nos faz recordar outra vez esta lista: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E depois de ouvir esta lista, se calhar podemos pensar que o jovem rico já pronto, ficar por aqui, mas não, ele disse-lhe: tudo isso tenho eu guardado, que me falta ainda.
E este jovem rico estava a falar com Jesus, que conhecia o seu coração. Sabia que era verdade o que ele estava a dizer. Muitas vezes nós não somos assim tão claros. Muitas vezes para nós próprios, vivemos mais ou menos vivemos mandamentos, mas fechamos os olhos. Se calhar mais ou menos mais difícil. Mas este jovem rico não. Tinha guardado tudo aquilo, tinha feito tudo aquilo e mesmo assim faltava-lhe uma coisa. Porque o Senhor não vem só para nós cumprirmos uma série de regras e através dessas regras, Jesus, quem me dera poder ver-te assim. A ti, detrás de cada um destes mandamentos, de cada um destes pedidos, és tu que me pedes. Conheci uma vez uma criança mexicana que dizia, pequenito, dizia que o meu despertador é ressuscito. A que me acorda é o pequeno Jesus, ressuscita. Pois detrás das coisas que me acontecem, Jesus, que fácil seria se eu te visse a ti. Pedir-me as coisas, não mates, aquele sportinguista, não mates, és tu, Jesus, que me pedes. E ao ouvir estes mandamentos e também na nossa conversa contigo, Jesus, muitas vezes nos despertas outra vez a consciência. Essa consciência que por vezes já temos um pouco arrumada no sótão e Senhor, tu através da oração enches de luz também esta minha consciência e vais mostrando coisas que não fiz bem, coisas que me pesam ao coração, coisas em que vejo que a minha entrega não está completa, em que vejo que o meu coração entregue, afinal escondeu-se detrás de uma compensação, de uma sombra de felicidade que não és tu. E que fácil é, então, na oração, fazer um bom propósito. Daqui a bocadinho vamos dizer-te, a ti, Jesus, obrigado pelos bons propósitos, porque sabemos que também foram uma prenda tua. E que bom é que algum destes propósitos seja um propósito de sinceridade. Um propósito de confessar-me. Porque alguns destes mandamentos não fiz bem. E caí. E por isso, Jesus, muito obrigado por todos estes tempos de oração, estes 10 minutos com Jesus, que muitas vezes terão arrancado do teu coração misericordioso tantas confissões. E desde logo as minhas. Jesus, obrigado. Obrigado porque eu não sou como o jovem rico. O jovem rico tem guardado todas aquelas coisas, mas eu não. E por isso, Jesus, ajuda-me. Ajuda-me a ter a força para confessar-me. E para que este próximo ano letivo, que vai começar agora em setembro, para muita gente, Jesus, seja um ano letivo com muitas confissões. Muitas confissões. Um ano letivo em que eu possa confessar-me tantíssimas vezes. E pedir-te perdão. E experimentar este amor que me tens. De modo muito concreto na confissão. E Jesus olhou para aquele jovem rico, que não estava a mentir, tinha guardado todas aquelas coisas, tinha sido fiel, Jesus, e Jesus, com aquele olhar seu, olhou para ele como está a olhar para nós agora. E disse-nos, no entanto, se queres ser perfeito, vende o que tens, dá-o aos pobres e traz um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Jesus, que exigente és. Mas é um grande favor que nos dás. Porque a verdadeira riqueza está naquele que é capaz de dar. Isso aprendemos olhando para ti, não olhando para a poesia. O verdadeiro rico, aquele que é omnipotente, foi quem deu tudo. Jesus, o meu coração precisa disto. O meu coração não quer menos do que esta exigência. Vai dar tudo dá o que tens aos pobres. Traz um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me, Jesus. Tu és capaz a possibilidade de ser rico contigo. Desta possibilidade depois de seguir-te numa grande aventura. Senhor, tu só sabes dar. No entanto, ao ouvir estas palavras, o jovem retirou-se entristecido, porque tinha muitos bens. Não aparece neste Evangelho, talvez amanhã, não sei, mas os apóstolos ficam assim meio atordoados e perguntam a Jesus, então, como é que se pode salvar assim? E tu disseste, para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E esta promessa também que se cumpre, talvez, neste jovem rico. Queria voltar assim rapidamente à Inglaterra. Um outro autor chamado Ronald Knox tem uma obra chamada The Rich Young Man, o jovem rico. Este Ronald Knox imagina o que é que aconteceu depois com esse jovem. Este jovem foi-se embora triste, com as suas riquezas, pobre jovem rico. Preferiu as criaturas ao Criador. Foi-se embora triste. Este autor inglês imagina que, por vezes, da sua riqueza, acaba a perder tudo.
E então começa a roubar. O jovem rico começa a roubar e viver de qualquer maneira até que é apanhado e condenado à morte. Segundo este autor, este jovem rico morrerá na cruz e ao seu lado encontrará de novo Jesus. Esta intuição de Ronald Knox é muito bonita. O coração daquele rapaz estava em tensão até Cristo e que o Senhor lhe deu uma nova oportunidade no fim. Que bom é Jesus, que bom és tu, Jesus, que sempre me tens uma corda atada a mim e que, se for preciso, vais-me dar sempre uma nova oportunidade. Vais sempre puxar por mim. Vamos pedir a Nossa Senhora. Santa Maria desde o início disse que sim a Deus. Vamos pedir a Nossa Senhora, com uma certa inveja olhamos para ela e dizemos: quem me dera a mim ter-te dito logo que sim, mais cedo, antes, e dar-te tudo. Seja Nossa Senhora também esta força para nos convertermos, para dizermos sempre que sim a Deus, especialmente neste próximo ano. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.